Existe um botão invisível dentro de você que, quando apertado, destrói sua paz em segundos. E o pior, você mesmo entregou o controle desse botão para outras pessoas. Sabe aquele momento em que você explode por algo que depois percebe que nem merecia sua raiva? Não é culpa do outro. É o que você sente e ainda não aprendeu a controlar. A raiva que surge do nada. A mágoa silenciosa que corrói por dentro e vai se instalando em silêncio, como um hóspede indesejado, a irritação que se acumula até virar explosão. O que realmente arranca sua serenidade e te transforma em alguém que você nem reconhece mais é algo muito mais íntimo, muito mais perigoso. E qualquer pessoa minimamente esperta vai perceber isso. Vai usar contra você. Vai apertar exatamente o botão certo para te fazer reagir como um boneco nas mãos dela. Essas emoções não passam sozinhas. Se você continuar ignorando, se continuar fingindo que está tudo sob controle, enquanto por dentro é um furacão, elas vão tomar as rédeas da sua vida. Vão decidir como você age, como você fala, como você se relaciona. E aqui está a parte que vai doer. Essas emoções não vão simplesmente evaporar com o tempo. Os estoicos entenderam algo que muitos ainda não se deram conta. Você só ganha força de verdade quando aprende a se controlar. Quem aprende a governar o próprio emocional se torna intocável. E é a partir daí que nasce toda ação inteligente, toda decisão madura e toda paz duradoura. Você se torna alguém que ninguém consegue abalar, ninguém consegue manipular, ninguém consegue destruir. E é exatamente desse lugar de equilíbrio interno que surgem suas melhores decisões, suas atitudes mais maduras, sua paz mais profunda. Se você está cansado de viver reagindo, de explodir com quem não merece, de sentir que sua mente virou um campo de batalha, guardando rancor que só te machuca, então, o que vem a seguir pode ser o divisor de águas que você estava esperando. Esse vídeo pode ser o começo de uma mudança, pois você vai descobrir 10 ferramentas práticas vindas da filosofia estoica para recuperar seu centro, blindar sua mente e viver com presença genuína, sem depender do humor, das palavras ou das ações de ninguém. E se essa transformação é o que você realmente deseja, digite agora nos comentários: eu escolho a paz interior. Porque quem planta essa paz por dentro se torna uma fortaleza inquebrável por fora. Antes de começar, deixe o like, comente e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Agora sim, vamos para a primeira ferramenta. 1. Sua tranquilidade nasce quando a expectativa morre. Você já passou por isso. Eu sei que já. Se entregou de corpo e alma. Foi leal quando todos te aconselharam a desistir. Respeitou quando deveria ter imposto limites. Cuidou como se aquela pessoa fosse a coisa mais importante do mundo. Fez absolutamente tudo certo. E mesmo assim, do outro lado, tudo o que você recebeu foi indiferença, traição, frieza que cortou como uma lâmina. E lá no fundo da sua alma, uma frase começa a ecoar como um mantra doloroso. Eu jamais faria isso com ninguém. É exatamente nesse ponto que começa todo o seu sofrimento. A decepção nasce no momento em que você projeta no outro o mesmo coração que bate no seu peito. Mas a realidade nua e crua é esta. As pessoas não agem baseadas no que você faria. Elas agem baseadas no que viveram, no que aprenderam, nas feridas que carregam. Quem nunca foi verdadeiramente amado vai se fechar como uma ostra. Quem cresceu ouvindo críticas vai atacar antes de ser atacado. Quem viveu rejeição constante vai se afastar justamente daquilo que mais precisa receber. E nada disso tem absolutamente nada a ver com você. Tem a ver com as cicatrizes invisíveis que essa pessoa aprendeu a esconder do mundo. Esperar que alguém te trate como você trataria é como gritar para o oceano parar de se mover. Você gasta toda a sua energia vital e não muda nada. Absolutamente nada. É aqui que o estoicismo te oferece a verdadeira liberdade. Eu sou eu. O outro é o outro. E quando você internaliza profundamente isso, para de exigir reciprocidade de quem ainda não tem bagagem emocional para oferecê-la. Imagine que você é um espelho cristalino. Reflete respeito, cuidado, presença plena.
Mas não espere que todos devolvam o mesmo reflexo. Alguns estão tão despedaçados por dentro que não conseguem refletir nada inteiro. Pense numa situação no ambiente de trabalho. Você se dispõe a escutar com atenção genuína, age com gentileza, coopera sem esperar nada em troca. Mas tem aquela pessoa que vive te interrompendo, fazendo pouco caso, como se você fosse invisível. E aí vem aquele pensamento corrosivo. Por que essa pessoa não me trata com o mínimo de respeito que eu dou? 3. Antecipe o caos antes que ele te engula. Quem reage no calor do momento geralmente reage errado. A maioria das pessoas vive como se o mundo fosse previsível e justo. Mas os estoicos sabiam de uma verdade brutal. O conflito é inevitável. O erro fatal é ser pego de surpresa. Antecipar não é viver com medo paralisante. É se preparar com lucidez cirúrgica. Você não espera o incêndio começar para pensar em como apagar. Um general experiente não espera o ataque para estudar o terreno. E alguém que busca força mental não espera ser humilhado para aprender a se defender. Previsão emocional é o que separa o impulsivo do estrategista. Antes de entrar em uma reunião difícil, você já ensaiou mentalmente sua calma. Antes de lidar com uma pessoa tóxica, você já decidiu com clareza qual será seu limite inegociável. Antes que o mundo te empurre, você já está plantado como uma rocha no fundo do oceano. E isso não é rigidez, é soberania interna. Como dizia Baltazar Gracian com precisão, o homem sábio sempre começa por onde o tolo acaba. Ele se antecipa à dor, ao engano, à ofensa. Quem se prepara, não se abala. Quem prevê, não se arrasta. A previsibilidade das suas emoções cria espaço para escolhas mais elevadas. Quando todos estão gritando, você é o silêncio que incomoda. Quando todos estão perdidos, você é a presença que ancora. Se você quer poder de verdade, comece a treinar agora. O que vai sentir depois? Não reaja. Governe. Mas o que vem a seguir pode mudar para sempre a forma como você se relaciona com sua própria essência. 4. Abra a mão da necessidade de estar sempre certo. Você lembra da última vez em que uma simples conversa virou campo de batalha? Começou com algo bobo, um detalhe insignificante, um comentário sem importância. Mas de repente virou uma guerra verbal onde ninguém sai vivo. Você sentiu que precisava provar seu ponto a todo custo. Como se perder o argumento fosse perder o valor. Ou como se ceder fosse se diminuir como ser humano. Mas por que é tão desesperadamente importante ter razão? Na maioria das vezes, essa necessidade não vem da confiança. Vem do medo. Medo de parecer fraco, de ser desrespeitado, de não ser levado a sério. E quanto mais você tenta vencer a conversa, mais você perde o que realmente importa. A conexão, a leveza, o amor e sua própria paz. Agora pense em outra situação. Alguém te julga mal, te acusa sem conhecer sua verdade ou tenta te provocar com palavras envenenadas. Seu impulso é revidar imediatamente, se justificar extensivamente, corrigir cada palavra. Mas e se nesse momento você respirasse fundo e dissesse a si mesmo: eu sei quem eu sou, e não preciso que todos reconheçam isso agora. Só essa atitude já revela algo que muita gente ainda não compreendeu. Nem tudo precisa de resposta. Nem toda provocação merece sua energia vital. Responder com calma não é se render, é se elevar. É demonstrar que sua tranquilidade vale infinitamente mais do que ter a última palavra. Você pode dizer com serenidade: eu entendo sua visão, mas não preciso disputar por reconhecimento. E seguir seu caminho em paz absoluta. Você não precisa corrigir cada erro alheio. Não tem que convencer quem não quer entender. Porque quem tem sensibilidade vai enxergar. E quem não tem, não verá. Mesmo que você desenhe com todas as cores do universo. Lao Tse dizia: quem se apega demais às próprias ideias endurece por dentro. E o estoicismo nos lembra que a verdadeira força está em dominar a si mesmo, não os outros. Ceder não é perder. É escolher o que te preserva. É decidir que seu bem-estar vale mais do que um troféu de vaidade que não muda absolutamente nada. Então, da próxima vez que sentir vontade de rebater, pergunte com sinceridade brutal:
Essa resposta me daria paz ou só massagearia meu ego por alguns instantes? Se for ego, solte. Se for paz, sorria e siga inteiro. Porque ninguém será lembrado por discussões vencidas à força, mas por atitudes que inspiraram grandeza, mesmo quando o orgulho queria gritar. Escolher o silêncio quando se tem todos os argumentos não é fraqueza, é domínio absoluto. E isso é força de verdade. 5. Não deixe que palavras pequenas diminuam quem você é. Pense em uma cena que talvez você conheça muito bem. Você compartilha algo com o coração completamente aberto. Fala sobre um sonho que te faz brilhar os olhos, uma ideia que te tira o sono, um plano que significa tudo para você. E do outro lado vem o silêncio constrangedor, o deboche disfarçado de sinceridade, a crítica que tenta parecer conselho bem-intencionado. De repente, aquilo que te dava entusiasmo vira dúvida corrosiva. O que era certeza vira vergonha. É impressionante como algumas palavras, mesmo ditas em tom aparentemente leve, podem ferir profundamente nosso mundo interno. Mas nem sempre é a palavra que fere. É o poder que você dá a ela. Sem perceber, você coloca sua confiança nas mãos de quem nem sempre tem sensibilidade ou maturidade para te enxergar de verdade. E quando isso acontece, a paz vai embora. E olha, aqui não é só mais um canal de filosofia. Aqui é um laboratório de autocontrole, onde todo dia você treina sua mente para não ser mais refém das suas emoções. Se você quer fazer parte desse treinamento, se inscreve agora e deixa nos comentários: eu escolho ter autocontrole. Porque quem treina aqui não volta mais a ser o mesmo. E falando nisso, sabe o que acontece quando você continua entregando seu valor para quem não te enxerga? Você fica tentando se explicar interminavelmente, buscando provar que seu sentimento é legítimo, que sua visão tem valor. Mas a pergunta mais importante neste momento não é o que o outro quis dizer. É: por que você se deixou atingir tão profundamente assim? A resposta quase sempre é: porque você esqueceu onde está sua verdadeira fonte de valor. Existe um outro caminho. Um caminho mais maduro, mais silencioso, mais calmo. Em vez de reagir no impulso cego, você para, respira fundo e se pergunta: essa crítica realmente diz algo sobre mim ou só mostra a limitação de quem falou? Essa pausa, essa escolha consciente, é onde sua paz começa a ser blindada. Como dizia Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E é por isso que quando você filtra o que entra, você cuida do que permanece. Você começa a proteger o seu espaço interno como um território sagrado, onde só entra o que te fortalece genuinamente. Lao Tse também dizia: quando você se importa demais com a opinião dos outros, você se torna prisioneiro deles. E ele estava absolutamente certo. Você não precisa mais viver sob o controle emocional das vozes externas. Pode aprender a se mover com firmeza e tranquilidade, sem precisar se explicar a todo momento. Na próxima vez que uma crítica tentar te abalar, não corra para se defender. Corra para dentro. Silencie o ruído e pergunte: essa voz me leva para perto de mim ou me afasta da minha paz? Porque é isso que importa de verdade. Sua força não está em ser aceito por todos, mas em permanecer inteiro, mesmo quando for mal interpretado. E quando você aprende isso, ninguém mais pode te desestabilizar, porque a verdadeira liberdade e o verdadeiro poder nascem de você se ouvir mais do que escuta os outros. 6. Respeite sua energia como seu bem mais precioso. Você já viveu um dia em que parecia não ter um segundo de paz? Tanta coisa para resolver, tanta pressão vindo de todos os lados, e mesmo assim, alguém te pede um favor. Empurra uma responsabilidade que não é sua. E você, mesmo completamente esgotado, diz: sim. Você sabe que está ultrapassando o próprio limite, mas aceita. Depois vem aquela pergunta que te persegue: por que eu não consigo simplesmente dizer não? A raiz disso é antiga e profunda. Fomos ensinados a agradar, a sermos úteis, a não decepcionar ninguém, mesmo quando isso nos custa a tranquilidade, o foco ou nossa própria paz. Mas chega uma hora em que o corpo avisa: o cansaço não é físico,
é emocional. E não vem só do que você faz, mas do que você permite que façam com você. Quando você não define limites, sua energia vira terra de ninguém. Pressões que não são suas te atropelam. Urgências alheias invadem seu espaço. E expectativas equivocadas começam a comandar sua agenda e sua vida inteira. Dizer sim o tempo todo pode parecer empatia, mas muitas vezes é abandono de si. A virada acontece quando você entende de verdade que, se você não proteger o seu tempo, ninguém vai fazer isso por você. Pense nos seus limites como uma fronteira. Não precisa ser um muro de pedra intransponível, mas precisa estar bem marcada. Uma fronteira diz com firmeza serena: daqui para dentro só entra o que eu autorizo. Se você não traça essa linha, os outros atravessam. Não necessariamente por maldade, mas porque você não deixou claro até onde podem ir. E impor limites não exige gritos. Às vezes basta a serenidade de uma frase direta: agora eu não consigo. Ou, eu entendo que você tem pressa, mas eu também tenho as minhas prioridades. Isso não é frieza. Isso é respeito próprio. E como dizia Baltazar Gracián com sabedoria, saber recusar é tão importante quanto saber conceder, porque há momentos em que a recusa é o único caminho possível para preservar a sua paz. Agora imagine outra cena, uma balança. De um lado, tudo o que você faz pelos outros. Do outro, tudo o que você faz por você. Se o lado de fora pesa demais, o que sobra dentro? Limite é exatamente isso, o ponto onde a balança se equilibra. Nem egoísmo, nem autoesquecimento. Apenas justiça com você mesmo. E se ainda for difícil dizer não, pratique essa pergunta antes de aceitar qualquer coisa. Até onde posso ajudar sem me esgotar? Até que ponto posso dizer sim sem sacrificar minha paz, meu foco, minha saúde? E o mais importante, honre o limite que você colocou. Não volte atrás por culpa. Não ceda por medo de desagradar. Cada vez que você sustenta esse limite com firmeza, envia uma mensagem silenciosa, mas poderosa. Minha energia tem valor. Minha presença importa. E eu também. Porque o limite não serve para afastar o mundo. Serve para proteger o único lugar onde sua paz pode crescer, dentro de você. 7. A coragem de vencer sem dizer uma palavra. Diante de um ataque, a primeira vontade é revidar com tudo. O corpo esquenta, a voz sobe, e tudo dentro de você pede uma resposta imediata e agressiva. Mas já percebeu o poder que existe em simplesmente calar? Não é o silêncio da submissão covarde. É o silêncio da consciência plena. Quando nasce do autocontrole, o silêncio é mais forte do que qualquer argumento. Ele não representa fraqueza, mas a força rara de quem se recusa a ser puxado para o campo da provocação. Quem escolhe calar quando poderia explodir, está dizendo sem palavras: eu não dou meu poder a quem me ataca. Pense em uma cena comum. Alguém tenta te humilhar diante de outras pessoas. Você pode revidar, levantar a voz, entrar no jogo sujo e perder sua paz. Ou pode se manter firme em silêncio. E naquele instante, a corrente da agressão se quebra, porque o desequilíbrio do outro não tem acesso ao seu centro. A sabedoria estoica já ensinava: a raiva só cresce se for alimentada. Ela precisa de resposta para se inflamar. Mas o silêncio a sufoca. É como apagar um incêndio, não com água, mas com a ausência do oxigênio que o sustenta. Usar o silêncio como escudo é uma arte refinada. Ele não ataca, mas se impõe. Ele não fere, mas protege. E quando usado com consciência, é mais poderoso do que qualquer grito. Aqui vão 3 formas práticas de desenvolver esse poder. Primeiro, respire antes de reagir. Não importa o tom da provocação. Crie um espaço entre o que você ouve e o que você faz. Esse pequeno intervalo pode preservar sua paz e sua dignidade. Segundo, ouça sem se justificar. Deixe que falem. Quem está em guerra vive tentando se explicar. Quem está em paz não precisa provar nada. Terceiro, fale apenas o essencial. E quando for necessário falar, fale com firmeza, sem elevar a voz. Às vezes, uma única frase dita com calma silencia uma sala inteira. Silenciar não é esconder o que sente, é saber quando,
como e se vale a pena dizer. É entender que nem todo confronto merece sua energia vital. Quantas vezes nos ferimos mais tentando provar um ponto do que simplesmente aceitando que o outro não merece nossa resposta? O silêncio não é covardia, é estratégia, é lucidez, é poder. E como diz a filosofia estoica, o maior poder está em dominar a si mesmo. Na próxima vez que alguém tentar te desestabilizar, pergunte com clareza: responder vai me fortalecer ou vai me tirar do meu eixo? Se a resposta for dúvida, escolha o silêncio, porque quem domina o próprio impulso já venceu antes mesmo da batalha começar. O silêncio não é omissão, é maturidade. É a voz da sua paz dizendo com serenidade: você não tem acesso ao meu equilíbrio. 8. Use a crítica contra você como combustível para vencer. Poucas coisas nos tocam tão fundo quanto uma crítica. Ela pode não ser dita com raiva, pode vir num tom calmo, mas ainda assim fere, abala sua confiança, mexe com memórias antigas que você achava que tinha enterrado e faz você se questionar de um jeito que ninguém mais vê. É como se por um segundo tudo dentro de você se encolhesse. Mas é aí que mora o segredo. O que machuca também pode revelar. A crítica, quando bem usada, é uma ponte para o crescimento. E a diferença entre quem afunda e quem evolui está em como você escolhe reagir. Você pode se fechar completamente. Pode se justificar eternamente. Pode até levantar um muro por medo de se ferir de novo. Ou então, pode respirar fundo, acolher o impacto e perguntar com coragem: o que essa crítica está tentando me mostrar que eu ainda não quis enxergar? Imagine que você apresenta um projeto com orgulho e, em vez de elogios, recebe um comentário duro, seco, direto na ferida. O impulso é rebater, defender cada ponto, provar que estão errados. Mas e se em vez disso você pausasse? E se usasse aquela crítica como um espelho que revela um ponto cego? Um detalhe que ninguém teve coragem de dizer antes, mas que agora pode te levar a um novo patamar de clareza. Lao Tse dizia: dominar os outros é força, dominar a si mesmo é verdadeiro poder. A crítica pode ser esse espelho incômodo que mostra aquilo que ainda dói, não para te humilhar, mas para te fortalecer, para te fazer crescer com mais consciência, com mais lucidez. Claro, nem toda crítica merece espaço. Algumas vêm da inveja destrutiva, outras da frustração alheia. Mas mesmo essas, às vezes, carregam uma centelha de verdade escondida. Por isso, mais importante do que ouvir tudo é aprender a filtrar. 3 passos ajudam nisso. Primeiro, respire. A crítica só dói de verdade quando toca num ponto que você ainda não aceitou em si. Segundo, observe quem está falando. Essa pessoa tem sabedoria? Tem prática? É alguém que você respeitaria mesmo em silêncio? Se não, descarte sem culpa. Terceiro, busque o fragmento útil. Até uma crítica maldosa pode conter um pedaço de ouro. Use-o, refine-se e evolua. Pense em alguém da sua família dizendo: você está tomando decisões erradas. A vontade é rebater, se afastar. Mas o estoico faz diferente. Ele escuta, reflete e decide se aquilo merece espaço na mente dele ou não. Epicteto já ensinava: não são os eventos que nos perturbam, mas a interpretação que damos a eles. E essa interpretação é a chave mestra, porque quando você domina o significado que dá às palavras, ninguém mais tem o poder de controlar o seu mundo interno. No fim das contas, toda crítica é um teste. Ou você se encolhe, ou você cresce, ou se protege do desconforto, ou o transforma em força bruta. A escolha é sua, mas seja sábio. Use até o que machuca como matéria-prima da sua evolução, porque a dor passa, mas o que você constrói com ela permanece para sempre. 9. A raiva desaparece quando a gratidão entra. Tem dias em que tudo parece sair do controle. Nada flui. As coisas dão errado em sequência. E sem perceber, a raiva começa a crescer por dentro como um incêndio silencioso. Você sente o peito apertado, a mente acelerada. E a pergunta vem como um soco: por que tudo tem que ser tão difícil? É fácil alimentar essa revolta.
Mas e se nesses momentos você escolhesse outro caminho? E se em vez de lutar contra o caos, você parasse por um instante e decidisse enxergar o que ainda está de pé? Raiva e gratidão não coexistem no mesmo espaço. Era isso que os estoicos praticavam diariamente. Quando você escolhe agradecer, mesmo que por algo pequeno, a raiva começa a perder território. Ela não desaparece de uma vez, mas já não encontra o mesmo terreno fértil para crescer. E tudo o que perde espaço perde força. Assim como uma palavra atravessada pode acender sua fúria, um gesto de reconhecimento pode acalmar sua mente como uma brisa suave. A gratidão funciona como uma âncora no meio da tempestade. Ela não ignora o furacão, mas te mantém firme no meio dele. Cícero dizia: a gratidão é a mãe de todas as virtudes. E ele estava certo, porque ela devolve clareza, humildade e equilíbrio quando tudo ao redor parece fora do eixo. Ela não nega a dor, mas impede que a dor tome conta de você como uma infecção. E como usar esse poder na prática? Crie o hábito de agradecer no final do dia. Escreva 3 coisas pelas quais você se sente grato, mesmo que pareçam pequenas: um olhar, uma pausa, uma lição. Esse gesto simples muda a direção do seu olhar. E pouco a pouco, seu cérebro aprende a buscar o que te fortalece, não o que te consome. Quando algo te frustrar, mude a pergunta. Em vez de "por que isso aconteceu comigo?", experimente: o que posso aprender com isso agora? Recebeu uma crítica injusta? Respire e diga a si mesmo: talvez eu possa extrair algo disso, mesmo que a forma tenha sido errada. Isso não é se calar diante do erro dos outros. É escolher não ser arrastado por eles. É você assumindo o controle das próprias reações. É você protegendo a sua paz com unhas e dentes. E mesmo que o dia tenha sido brutal, se você terminou com saúde, com consciência e com um pouco mais de paciência do que começou, isso já é motivo para agradecer profundamente. A gratidão não apaga os problemas, mas muda a lente com que você olha para eles. Tira o seu foco do que falta e coloca sobre o que te sustenta. E muitas vezes, é justamente isso que impede você de afundar completamente. Porque quando você escolhe agradecer, você escolhe permanecer em paz, mesmo em meio ao caos absoluto. 10. Escolha a leveza como sua nova forma de existir. Imagine segurar uma brasa ardente com força, esperando o momento certo para jogá-la em quem te feriu. Mas enquanto espera, é a sua própria mão que está queimando, derretendo, carbonizando. É isso que a mágoa faz. Mesmo quando parece voltada para o outro, ela te destrói por dentro. Consome sua paz, rouba sua leveza e te prende ao que já deveria ter ficado para trás. Guardar rancor, reviver humilhações, alimentar fantasias de vingança. Tudo isso te acorrenta ao passado como um prisioneiro. E a verdade é simples e dura. A dor que você não solta se transforma em peso, e o peso que você carrega se transforma em prisão. A verdadeira força não está em desprezar o outro, está em libertar a si mesmo. Não é fingir que nada aconteceu, mas decidir que aquela dor não vai mais te definir. Como dizia Buda, segurar a raiva é como agarrar carvão em brasa com a intenção de lançá-lo em alguém. É você quem se queima primeiro. Agora pense, quantas noites você perdeu tentando entender por que alguém te tratou daquele jeito? Quantas vezes sua mente voltou à mesma cena, tentando mudar o que já aconteceu? Abrir mão é colocar um ponto final onde sua alma ainda insiste em repetir vírgulas infinitas. Pense numa situação real. No trabalho, alguém leva o crédito por algo que foi você quem fez. A frustração vem junto com a vontade de se vingar. Mas e se, em vez de olhar para trás, você olhasse para dentro e dissesse a si mesmo: essa situação não define meu valor. Meu valor está no caráter que eu cultivo, na próxima escolha que eu faço. Como escreveu Khalil Gibran, a tristeza que carrega o passado rouba a força que constrói o presente. Soltar é uma escolha madura. É dizer com dignidade: eu me respeito mais do que essa dor. Não é sobre fraqueza, é sobre lucidez. É trocar o controle pela confiança, o ressentimento pela leveza e a rigidez pela paz de simplesmente seguir.
E se não souber por onde começar, comece por 3 passos simples. Primeiro, acolha, sinta. Não negue a dor. Ela só quer ser reconhecida. Depois, ressignifique. Pergunte-se: o que isso está tentando me ensinar? E por fim, volte para o agora. Porque é aqui que a sua liberdade começa. Soltar é como abrir a mão e ver o balão subir. Ele vai embora. E pela primeira vez em muito tempo, você respira fundo e fica inteiro. Marco Aurélio escreveu: se está fora do seu controle, não deve perturbar sua alma. Então pergunte a si mesmo com sinceridade brutal: essa mágoa merece meu tempo? Essa história merece o meu amanhã? Quando você solta, você cresce. Quando você perdoa, você se liberta. E quando você escolhe a leveza, ela começa a morar em você como uma segunda natureza. A maioria desiste no meio. A maioria procura conforto, não transformação. A maioria quer respostas fáceis para perguntas difíceis. Essas 10 ferramentas não são teoria abstrata. São práticas milenares que transformaram imperadores, guerreiros, filósofos e pessoas comuns em seres humanos inabalavelmente centrados. E agora estão nas suas mãos. Você pode voltar a viver como antes, reagindo, explodindo, carregando o peso do mundo nas costas, sendo refém do humor alheio. Ou pode começar agora mesmo a praticar o que aprendeu aqui. Pode escolher a expectativa zero e a paz infinita. Pode assumir o controle das suas reações. Pode antecipar o caos e blindar sua mente. Pode abrir mão de estar sempre certo e conquistar a verdadeira força. Pode filtrar as vozes que não te fortalecem. Pode respeitar sua energia como sagrada. Pode usar o silêncio como escudo. Pode transformar crítica em combustível. Pode trocar raiva por gratidão. Pode soltar o que te prende e escolher a leveza. Tudo isso está disponível para você. Agora, neste exato momento. A pergunta não é se você é capaz. A pergunta é: você vai escolher? Se a resposta for sim, se esse vídeo te lembrou da sua força, comente aqui embaixo: eu escolho a paz, sou estoico. Aqui, você aprende a ser calmo como um sábio, forte como um guerreiro e leve como quem não precisa mais vencer batalhas desnecessárias. E lembre-se, autocontrole não é apenas uma habilidade. É o maior superpoder que existe, e ele já está dentro de você. Só está esperando que você decida acordá-lo. O próximo vídeo vai te ajudar a enxergar tudo com uma nova perspectiva e a dominar as situações do dia a dia com calma e clareza. Assim, seu percurso estoico se completa de forma leve, natural e transformadora.